para vocês. Uma noite do Arcanjo Rafael, uma semana do Arcanjo Rafael, primorosa para todos nós. Essa semana é uma semana, cadê minha amiga que sempre fala quem é o Arcanjo da semana? Não veio hoje, né? O Arcanjo da semana é o Arcanjo Rafael. Amiga que sabe. Amiga que sabe. Ela sabe tudo. Essa aí sabe tudo. Essa aí é minha amiga que sabe tudo. Então, e é uma semana do Arcanjo Rafael. E, sobretudo, quando a gente fala do Arcanjo Rafael, a gente imagina sempre dessas tarefas que nós fazemos sempre aqui, a semana dele, nós sempre imaginamos que nós estamos promovendo curas físicas, né? Curas voltadas especificamente para o corpo físico. E, na verdade, ele movimenta ações para a cura de uma forma ampla. Então, cura psíquica, a cura espiritual, a cura dos nossos problemas materiais, cura e cura. Né? Quando nós falamos de cura dentro de uma ação espiritual, nós estamos falando das diversas escalas que isso ocorre. Né? O Arcanjo Rafael ele tem essa característica, ele movimenta as ações de todas as energias de cura do universo. Ele faz e movimenta exatamente isso na direção de cada um de nós que precisamos disso. Né? Eu sempre costumo iniciar as minhas orações mostrando exatamente isso. Né? Nunca estamos sós. Nunca. Em hipótese alguma, nós estamos sozinhos. Quando nós imaginamos esse caminho, tá? E toda vez que nós estamos falando alguma coisa sobre o Arcanjo Rafael, a gente tem que se lembrar, né, de uma história bíblica, né, de até um livro não canônico, né, chamado Deuterocanônico, né, que é um livro que existe só na Bíblia Católica, né, nem no judaísmo e nem nos livros dos evangélicos, de uma forma geral, na linha protestante existe. Né? É um livro de Tobias. Né? E mostra exatamente o quanto, às vezes, a gente precisa de uma ajuda e precisa de solução de uma determinada ação e nos é enviado um anjo, né? Seja ele em que nível for, seja ele em que estado evolutivo esteja, seja ele em que ação, né, energética ele esteja. Ele está sempre, alguém é sempre enviado para nos auxiliar. Então nós nunca estamos sós. E nesse livro conta exatamente a história de Tobias, é a própria história dele, né? Conta a história de Tobias, que precisava de ir, eu vou só encurtar um pouco, precisava de ir até um determinado local, né, para receber o dinheiro que devia ao pai dele. E ele foi para esse local, só que precisava de uma ajuda. E o pai dele, cego estava, depois de ajudar tantas e tantas gente, tantas e tantas pessoas, né, naquela época da escravidão, já não era a escravidão do Egito, já era uma escravidão promovida pelos assírios, né? Então se tinha o que numa situação dessa? As pessoas matavam os judeus e largavam eles na estrada, no meio da rua, e ele recolhia esses corpos, enterrava esses corpos, ele ajudava as pessoas que estavam com fome, ele conseguia, mesmo na escravidão, como é chamada, realmente quando uma nação é tomada por uma outra nação, né, ele fazia tudo em benefício das pessoas, e de repente ficou cego, né? Então você está realmente com uma situação complicada, onde você ajuda o mundo e as pessoas cobravam isso dele. Aliás, muitas pessoas cobram da gente, né? Por que você não consegue resolver o seu problema? Né? Por que as coisas não acontecem para você? Por que Deus te abandonou, né, numa situação dessa? É muito comum a gente receber esse tipo de pergunta, de indagação, quando você se dedica à causa, né, do trabalho profícuo, de levar o bem às outras pessoas. Isso não acontece só numa igreja ou numa casa, qualquer que seja, de oração. Acontece em todas as escalas da vida, né? Quantas e quantas pessoas não são religiosas, ajudam o outro, passam a ter um problema e aí as pessoas cobram dela exatamente isso. Cadê o teu Deus? Até a família, né? Não tem até a família. Cobra exatamente em todos os sentidos, né? E aquilo era cobrado dele, por isso que ele ficou cego. Mas ele tinha um dinheiro que ele tinha que receber de alguém, que ele havia emprestado, lá na juventude dele e da família,
e pediu para que o Tobias fosse até esse local receber esse dinheiro. Só que ele falou, olha, você precisa encontrar alguém que te leve até lá, porque o caminho é complicado, o caminho é sempre confuso, nem todo mundo consegue chegar nesse local, e ele resolveu ir até encontrar alguém que pudesse auxiliá-lo. E aí, realmente, segundo o histórico, o anjo se faz homem e vai ajudá-lo nisso. É o arcanjo Rafael que faz essa caminhada com ele durante todo esse tempo. Estou contando isso para vocês, estou colocando isso aqui para vocês, para mostrar que muitas vezes a gente não sabe, a gente não aceita a ajuda das pessoas. Sabe? Como pode? Imagine você que você tem que ir até um lugar e você vai procurar alguém e alguém que você não conhece se oferece para te ajudar. Qual é o teu pensamento primeiro? O medo, o receio de receber aquela ajuda. Não é isso? Quer dizer, você fica receoso de receber aquela ajuda. E aí, é o que aconteceu com ele. Ele queria saber que de família ele era, o pai dele queria saber de que família ele era, qual é enfim, de onde viera essa pessoa que queria ajudá-lo a chegar até um determinado local. E, para encurtar a conversa, Deus age assim, bem claro, dentro desse contexto. O pai dele precisava de uma cura. E do outro lado tinha uma jovem que havia sido oferecida a 7 maridos, e os 7 maridos dela morreram exatamente no momento em que ela ia consumar o casamento. Porque uma pessoa, um espírito trevoso, agia realmente dentro dessa condição. E realmente isso ocorria sempre, 7 maridos e ela não conseguiu casar com nenhum, consumar o casamento com nenhum. Então precisava de acontecer uma coisa básica nisso. E Deus enviou um anjo para resolver as duas coisas. Tanto ele fica curado, quanto ela consegue casar com Tobias, porque o arcanjo Rafael estava presente ali para resolver essa situação. Leia o livro de Tobias. Procurem no livro de Tobias. É interessante essa história. Eu não tenho tempo de contá-la por inteiro para vocês. Mas é isso que eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa semana, eu estou contando isso para vocês porque essa semana aconteceu um caso bastante interessante aqui na Nova Palavra. Uma pessoa que não vem aqui na Nova Palavra, como muitas e muitas pessoas não chegam até aqui, porque moram longe, mas nos assistem pela live ou nos ouvia pela Rádio Mundial. Há tantas e tantas pessoas que nos ouviam pela Rádio Mundial que não estão aqui e realmente acabam chegando até nós através do WhatsApp, que está aqui, ó. Ele está aí, ó. Para quem quiser, está aqui. E aconteceu exatamente um fato desse. 2 situações ocorriam e que não tinham soluções. Não havia solução para essas 2 condições. E apenas uma movimentação espiritual ocorreu para que essas 2 condições fossem resolvidas numa única ação. 2 ações espirituais ocorreram numa única ação. Quer dizer, especificamente, ou seja, uma movimentação onde um único médico resolveu as 2 situações das 2 pessoas que estão já saindo do hospital. Tá certo? Situações diferentes, pessoas diferentes, ações diferentes. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Como é que Deus resolve algo no sentido claro desse? É quando Ele movimenta realmente ações espirituais na nossa direção, mostrando que nós não estamos sós e que muitas vezes nós precisamos de acreditar mais naquilo que Ele nos envia, naquilo que Ele nos coloca como ponto de referência. Eu tenho certeza absoluta de que na vida de vocês já aconteceram muitos fatos parecidos com esse. Você está pensando, orando, buscando, acreditando que é possível resolver a sua situação, só que você acha que você não encontra caminho para aquilo, porque fica tudo muito difícil à tua volta. E aí você não acredita, não movimenta. Nós aqui na Nova Palavra procuramos fazer sempre para você isso. Mostrar para você que enquanto você não ativar dentro de você a sua própria força, enquanto você não determinar para você o quanto é importante você transformar a sua vida a partir do acreditar fielmente que sempre haverá alguém do teu lado, sempre haverá um enviado ao teu lado que vai mostrar e resolver a sua situação definitivamente.
né? Vocês viram entrar por essa porta aqui, algum tempo atrás, uma jovem carregada pelo seu noivo. Muitos de vocês viram aqui. Aí vocês vão te perguntar, onde está ela? Cadê? Onde está essa moça, essa jovem, né? Desenganada pelos médicos, não tinha nenhuma condição, não tinha mais como resolver o problema dela. Quantas e quantas vezes vocês viram eu atendê-la muito antes de atender vocês? Não é isso? Porque ela estava numa situação realmente muito complicada. Está na faculdade. Ela não está vindo aqui porque casou. Eles casaram e ela está na faculdade. Resolvido o problema? Não. Lógico que não. Ela tem uma doença degenerativa. É uma doença autoimune. Mas essa força que foi criada dentro dela, essa energia que foi criada dentro dela, esse não se entregar em hipótese alguma e saber que ao lado dela tem sempre caminhando alguém que vai socorrê-la nos momentos difíceis, sejam 2 horas da manhã, seja sábado, seja domingo, não importa. Só isso deu a ela a força necessária para que ela reavivasse exatamente a sua própria energia, a sua alma de alguma forma se expandisse, né, nessa vida toda complicada, né, que nós vivemos, nessa inconsciência coletiva que nos coloca muitas vezes, né, em situações complicadas, e ela realmente conseguiu vencer essa batalha a partir disso. Ela acreditou. Ela não acreditou no ponto final que foi dado para ela. Você não tem mais muito tempo de vida. Quando você começa a colocar sangue por tudo quanto é lado no teu corpo, você começa a ver que não tem mais o que fazer, né? Ela acreditou que tinha o que fazer e está resolvido. Não tem vindo, gente, porque teve alguém que me perguntou na semana passada, não tem vindo porque está na faculdade. Resolveu o problema dela? Lógico que não. Está resolvido? Não. Ela continua com a doença degenerativa. Ela vai realmente sofrer muitas situações, né? Nós vamos aqui também colocar aquela, né? Ela está curada. Não está curada, mas está vencendo a batalha contra a doença. Às vezes as pessoas não conseguem aqui vencer a batalha, não é contra a doença, sabe? É contra si mesmo. É contra si mesmo. Acaba se entregando por nada, por absolutamente nada, né? Apenas porque acreditar que não tem mais saída. Todo aquele que chega ao fundo do poço chegou no ponto de saída, porque é só impulsionar de volta, né? Da tona. Então, enquanto você não chega ao fundo do poço, aí fica difícil, você vai se afundando cada vez mais, né? Vai se chafurdando cada vez mais, porque você não acredita que é possível, né? Então, hoje, nessa referência do arcanjo Rafael, é uma hora, um momento em que nós precisamos realmente de nos curarmos, buscar essa cura, buscar essa força, buscar esse acreditar que é possível, que existe sempre alguém ao meu lado que possa me auxiliar definitivamente na solução dos meus problemas. Eu sou um exemplo disso, né? As pessoas pensam que porque eu vivo feliz, a minha alegria de todos os dias, eu também não tenho os meus problemas, né? Eu sou um exemplo disso, né? Por mais que a vida às vezes me oferece dificuldades grandiosas, eu estou sempre disposto a vencer cada uma delas, cada uma dessas batalhas, cada uma dessas situações. Então quem conhece aqui sabe que isso acontece, né? O maior exemplo que a gente pode dar, você está vendo aqui, ó, hoje nós estamos com a casa vazia, né? Por quê? Porque as pessoas estão me ouvindo pela live e elas mandam para mim: Sr. Patrício, eu não fui lá porque eu ouvi você pela live, eu ouvi a sua palestra pela live. E porque eu digo que você que não está aqui, está me ouvindo por aqui, também está recebendo as bênçãos. Tá certo? Então, a gente vai eliminar a live, fazer as pessoas chegarem até aqui, né? Fazer as pessoas realmente chegarem até aqui para receber aquilo que nós recebemos. Não existe forma nenhuma. Não se pode tratar uma ação dessa como um pronto-socorro, que você vem aqui, recebe uma injeção e vai embora, e você acha que o seu problema está resolvido. A vida te oferece muitas situações, muitos problemas, não é isso? Então nós precisamos de estar realmente batendo na porta todos os dias da solução de cada um daqueles problemas que vão acontecendo, ou
se preparando para vencer a todos eles de uma forma muito positiva e muito verdadeira. É isso? Então, eu quero sugerir a vocês hoje que ao entrar no círculo do fogo divino, clame, né? Coloque isso tudo realmente no altar que está sendo colocado à frente de cada um de vocês. Coloque ali tudo aquilo que você precisa, mas acredite que é possível. Né? Acredite que é possível você vencer e mudar a sua vida a partir dessa energia que você recebe. Aquilo que eu digo para vocês, aqui é um posto de combustível e um combustível chamado energia. Energia plena, né? Energia límpida, vinda, né, do alto. Então, nós precisamos de abastecer esse nosso carro zero para poder vencer todas as batalhas e todas as estradas da vida. Façam isso hoje. Façam isso hoje na energia do arcanjo Rafael. Seja um Tobias, peça e diga: vou caminhar na direção do meu sucesso, mas eu preciso de alguém ao meu lado. Alguém que me diga, alguém que me dê realmente condições de fazer essa vitória acontecer. Alguém que me aconselhe, mas alguém que faça com que eu consiga ouvir esse conselho. Alguém que me movimente, mas que me ajude a me movimentar, mas que faça eu também acreditar que estão me ajudando a me movimentar na direção daquilo que é e que eu preciso que aconteça em minha vida, que é um sucesso absoluto que me fará feliz. Certo? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, vamos pedir ao arcanjo Rafael que nessa noite nos envolva com essa luz imensa que vem da sua presença, com o seu manto curador, que movimente todas as energias das correntes de cura do universo, do Oriente, do Ocidente, de todas as ações das matas virgens fechadas e abertas, dos rios, das cachoeiras, dos lagos e dos mares, que nesse momento essas grandes correntes de cura estejam se movimentando na direção de cada um de nós, né? Eliminando definitivamente os nossos medos, a nossa angústia, eliminando as nossas dores interior, limpando a nossa alma, fortalecendo e reestruturando cada vez mais a nossa intenção e a nossa busca de transformação. Nesta noite, nós possamos sair daqui com essa força e com essa energia curadora, curando não só todos os nossos males, sejam eles espirituais, materiais ou físicos, mas iluminando-nos de uma forma tal que por onde nós passarmos, não cairão nem 10.000 à minha direita, nem 1.000 à minha esquerda, mas se levantarão muitos outros que precisam, como cada um de nós precisamos, né, de viver em felicidade plena. Que assim seja, assim é e assim será. E por acreditar que assim será, vamos dar graças a Deus.